No programa de hoje eu vou conversar com o delegado Rafael Saltier, do Rio Grande do Sul. Ele defendeu dissertação de mestrado sobre a investigação e a identificação genética. O Cidadania está no ar. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, vamos falar sobre a investigação e a identificação genética. Para isso, eu recebo aqui no estúdio do Cidadania o delegado Rafael Saltier, ele que é do Rio Grande do Sul e cuida, vamos dizer assim, da delegacia de Novo Hamburgo, região metropolitana. Delegado Rafael, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania para falar sobre essa sua defesa, né, de mestrado, no que diz respeito a essa questão da investigação e identificação genética. Obrigado pela participação. Marcos, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha pesquisa e depois eu transformei em livro também, e é uma oportunidade importante e trazer às luzes esse tema, né, para que as pessoas também tenham conhecimento da importância e como funciona isso. Delegado, sabe-se que para fazer uma dissertação precisa muita pesquisa, muito estudo, muito tempo, e quando se cria um livro dessa dissertação é porque realmente o assunto, né, é interessante. Como é que surgiu essa ideia de seguir nessa linha de pesquisa? Então, já antes de cursar o mestrado, eu me interessava muito pela questão da identificação criminal, porque toda vez que a polícia inicia uma investigação, ou o Ministério Público denuncia alguém é processado criminalmente, é um aspecto fundamental a gente ter aquela pessoa devidamente identificada, né? A identidade criminal é muito importante. Certo. E durante o curso de mestrado, a Lei 12.654 entrou em vigor em novembro, que é a lei que trata do banco de perfis genéticos, né? Ok. E aí me interessei pelo tema e me apaixonei, e é um tema realmente apaixonante, e aí seguiu todo o meu projeto de pesquisa. Você falou aí do banco, né, de perfil genético criado no Brasil em 2012, é isso, né? Isso. O que é esse banco, né? O que significa, o que contém de informação? Sim, o banco de perfis genéticos é um banco de dados, né? Ele é um banco virtual, está num computador, um banco informatizado, né? O que ele contém? Letras e números. Em suma, perfis genéticos, né? Que são letras e números combinados. Como é que funciona? Ele tem duas bases de dados. Uma de perfis genéticos que são tipados numa cena de crime, né? Lá na cena de crime existem amostras biológicas. Certo. Sangue, pelos, pele, né? Então, a partir dessas amostras biológicas se tira o perfil genético de quem é aquela amostra genética, se insere no banco de dados, e ali no banco de dados existem já indivíduos cadastrados, né? Então, é uma base de dados de cenas de crime e outra base de dados de indivíduos de referência. E o banco cruza essas informações, né? Quando existe o que se chama um match ou coincidência, se sabe então que essa amostra da cena do crime pertence a esse indivíduo, pelo DNA, né? Pode acontecer de colocada o perfil genético nenhum indivíduo cadastrado, daí se chama identificação a frio, né? Então é assim que funciona, é cruzamento desses dados. Que acontece com esse banco, acontece em todo o país, é uma rede, vamos dizer assim. Isso, no Brasil foi criada a rede integrada de bancos de perfis genéticos. Todo o projeto de política pública começou em 1995. Correto. Se desenvolveu e faltava a lei, né, que regulamentasse, e a lei veio em 2012. Né? Hoje, esse banco de perfis genéticos está em pleno funcionamento, né? Nós temos a lei que regulamenta, temos o decreto que regulamentou a lei, temos os laboratórios de DNA por todo o país, né? Cada estado da federação tem os seus laboratórios e eles estão interligados numa rede que é gerida pela Polícia Federal. Assim que funciona, né? Delegado Rafael, todo tipo de crime, vamos dizer assim, ele pode ter o auxílio, né, para ajudar na investigação através dessa identificação genética?
todos que deixam vestígios. Correto. Né? Por exemplo, pesquisas de laboratórios americanos apontam que cerca de 50% de crimes contra a vida e crimes sexuais deixam vestígios na cena do crime passíveis de sofrerem uma tipagem genética, né? E laboratórios também forenses ingleses também chegaram à conclusão que um alto percentual de crimes contra o patrimônio também deixam vestígios passíveis da tipagem genética. Porém, né, na época que tudo começou, não se tinha, em menos de 1% dos casos, se tinha indivíduos para apresentar e comparar. Correto. Então, qual foi a conclusão? Tinha que se criar um banco para se comparar esses vestígios com indivíduos já pré-cadastrados. Delegado, eu estava pensando aqui, por exemplo, nessa questão da investigação, vamos supor, um corpo, um cadáver, né, foi encontrado. Não só o que existe no próprio corpo, mas os acessórios, a roupa, o óculos, o calçado, tudo isso serve de produto da investigação nesse caso. A partir do momento que a genética passou a auxiliar as ciências forenses, né, a partir daí, amostras que passavam despercebidas na cena do crime, hoje tem fundamental importância, até mesmo uma pequena célula, né? Hoje em dia técnicas apuradas, né, com pequenas amostras biológicas, até mesmo uma célula é possível extrair o perfil genético. Então, sim, hoje, não apenas no corpo, nas vestes, no óculos, numa bagana de cigarro, num copo, ou seja, uma infinidade de objetos, né, ali podem conter amostras biológicas. E essas amostras, quais são? Sangue, pele, pelos, unhas, enfim, saliva, tudo isso, é a partir disso que se tira o perfil genético. Ok. A partir desse momento, existe um tempo, né, para se ter algum resultado, delegado, da investigação, para descobrir quem cometeu o crime, qual é a pessoa que foi acometida do crime, como é que é isso? Sim, é fundamental para que o banco de perfis genéticos funcione bem, que a gente tenha a base de dados de indivíduos de referência o banco esteja alimentado com esses indivíduos, né? Certo. Então, se é uma base pobre, né, tu não tem com quem comparar as amostras da cena do crime, né? Então, é muito importante. A nossa rede é uma das maiores do mundo, tem vários laboratórios interligados, né? Os laboratórios estão devidamente equipados. Nós temos o software que importamos dos Estados Unidos, chamado CODES, né, que é usado pelo FBI. Ou seja, temos todo o aparato, temos a lei. O que é necessário é que a gente coloque dentro do banco mais indivíduos. Para tu ter uma ideia, em todo o país hoje, no último relatório da rede integrada, que foi em novembro do ano passado, se divulgou um seguinte dado, que hoje no Brasil apenas 800 indivíduos estão no banco de perfis genéticos em todo o país. Muito pouco. É muito pouco, né? Por exemplo, apenas no Rio Grande do Sul, a população carcerária gira em torno de 30 mil presos, né? Então 800 indivíduos é pouco, né? Então eu acho que o grande desafio do Brasil é que os indivíduos reincidentes, perigosos, né, aqueles que a lei foca em determinado perfil de criminoso, né, que esses indivíduos vão para dentro do crime, para dentro do banco, e aí o banco pode funcionar. Vou te dar um exemplo: maníaco de Contagem em Minas Gerais matou e estuprou 5 mulheres. No primeiro crime já foi encontrado o sêmen do agressor na vítima. Se ele estivesse num banco de perfis genéticos, já se saberia quem era o autor e 4 vidas teriam sido salvas, né? O maníaco do parque em São Paulo, 12 mulheres estupradas e mortas, né? No primeiro crime já poderia se identificar o agressor e evitaria 11 mortes. Rio Grande do Sul teve o Adriano da Silva, 12 meninos estuprados e mortos, o maníaco do cassino na praia de Rio Grande. Então, esses assassinos em série, poderíamos, com isso, salvar muitas vidas, né? Evitar muitos crimes. Ok, delegado Rafael, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre investigação e identificação genética. Não saia daí, Cidadania volta já.
Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o delegado Rafael Saltier, ele que é mestre em ciências criminais. Ele é do Rio Grande do Sul, está aqui na Unisul TV falando sobre esse assunto. Delegado, no bloco anterior nós estávamos falando da falta, né, de indivíduos no banco de perfil genético. Para que o telespectador entenda, quem é que tem que ir para esse banco de dados? São todas as pessoas ou só são aqueles que cometem crimes? A lei traça duas situações, né? Uma antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Aí teríamos pessoas investigadas pela polícia ou pessoas que já estão sofrendo um processo criminal, correto, mas antes da condenação, né? Essa é uma situação. Outra situação é aqueles que já estão condenados numa sentença condenatória transitada em julgado, uma sentença definitiva, né? A lei adotou critérios diferentes para essas duas situações. A primeira situação, antes da condenação definitiva, fica a critério, tá? É um critério subjetivo, né? É o juiz que determina, expede um mandado, né? E ele faz provocado, ou seja, o delegado representa e o juiz, se entender que é cabível, o juiz expede o mandado, determinando a identificação criminal pela tipagem genética. O Ministério Público pode requerer, o advogado, a defesa pode requerer, né? Então o juiz é provocado e ele expede o mandado. Ou o juiz de ofício, ele, sem provocação, ele pode expedir, né? Qual é o critério? É subjetivo, né? Então o delegado está lá fazendo uma investigação e ele vê, puxa, esse indivíduo tem aqui vários inquéritos em que ele aparece, né? É interessante que esse indivíduo vá para dentro do banco de perfis genéticos, né? Porque talvez outros crimes sem autoria conhecida possam ser desvendados, né? Já depois da sentença definitiva, o critério é outro. Uhum. É um critério objetivo. A lei fala em crimes graves, com grave violência à pessoa, dolosos, né? E crimes hediondos, né? Então aí é um critério objetivo. São esses crimes que a lei especifica. Duas situações diferentes. Ok, então, vamos dizer assim, toda pessoa ela tem uma identificação, né? Todo indivíduo tem uma identificação. Sim. A carteira de identidade, a carteira de motorista, por esses dados fica muito difícil, porque daí são milhares de pessoas, né, delegado? Sim. Relacionado para fazer esse tipo de investigação. Veja bem, as pessoas muitas vezes se perguntam por que não se fazer como se faz com a impressão digital? Certo. Né? Todo mundo é cadastrado, todo mundo tem a sua impressão digital coletada, né? Com a identificação criminal é diferente. Em primeiro lugar, o que é uma identificação criminal? Hoje em dia a gente tem três processos diferentes: a impressão digital, a fotografia e agora a tipagem genética, né? Com a tipagem genética, significa que a datiloscopia não vai ser mais usada, vai ser posta no lixo? Significa que a fotografia não vai ser mais usada? Não, muito pelo contrário. Cada uma delas tem sua área de atuação. A fotografia, ela é utilizada em documentos. Certo. Ela faz um papel de triagem. Quando a gente se identifica civilmente, por exemplo, num local, vai entrar em algum lugar, a pessoa pede a tua identificação, tu apresenta a carteira de motorista, carteira de identidade, né? E criminalmente, na polícia, muitas vezes tu chega na delegacia, é solicitado o teu documento com foto, né? Então a fotografia tem esse papel de triagem. A datiloscopia ainda hoje é o método mais rápido e barato, né, e eficiente. O que é a datiloscopia? Datiloscopia é a impressão digital. Certo. São as impressões digitais que a gente tem na carteira de identidade, né? Correto. As impressões digitais ainda continuam sendo usadas e elas são realmente o método mais rápido, eficiente e barato, né? A tipagem genética entra numa outra área, que é a investigação criminal. Porque, veja bem, numa cena de crime sem autoria conhecida, vamos supor, alguém é assassinado, temos um corpo, não sabemos quem é o autor. No momento que tu identifica o autor, tu está ao mesmo tempo identificando criminalmente e descobrindo a autoria do crime. Descobrir a autoria do crime é investigar. Então, nesse caso, são tarefas que se sobrepõem ao mesmo tempo, né? Então, a tipagem genética entra
nessa área, né? Por isso, a datiloscopia, por ser um método rápido e barato, ela é feita indistintamente, né? Por sua aplicabilidade, ela é feita indistintamente para todos os cidadãos. Já a tipagem genética, como ela é para fins de investigação criminal, a lei foca num grupo de indivíduos, né? A doutrina estrangeira diz que cada país, quando for criar o seu banco de perfis genéticos, tem que fazer são escolhas políticas. O país tem que analisar todo o Estado, toda a criminalidade nos últimos 10 anos e ver quais os principais crimes, que tipo de indivíduo delinque, e focar a tipagem genética num perfil de indivíduos, né? Porque o custo-benefício de tipar toda a população, né, é muito alto, é demorado e o custo-benefício é pequeno, né? Tu vai utilizar apenas para aqueles indivíduos mais reincidentes perigosos. Por isso que não se faz a tipagem de todo mundo, né? Na sua avaliação, você que já escreveu um livro sobre o assunto, quantos anos nós deveremos ainda levar, né, para que a gente possa estar assim num patamar, né, com qualidade, né, para ajudar na resolução desses crimes através da tipagem genética? Eu acredito que estamos muito perto, depende dos operadores do direito, né? Então, na medida que os operadores do direito adotarem essa cultura, porque é toda uma mudança de cultura, né? Correto. Uma cultura jurídica, e a população muitas vezes desconhece, né? Quando se fala em tipagem genética, em DNA, as pessoas logo pensam, isso é algo que a gente vê no CSI, em outros seriados e filmes americanos, é ficção, né? Não é mais ficção. Aqui no Brasil é realidade. Então há, de certa forma, um desconhecimento até mesmo dos operadores do direito, né? Então, na medida que isso entrar para a nossa cultura e cultura jurídica e começar a ser utilizado, né, eu acredito que rapidamente as coisas podem evoluir e ser bastante utilizado, né? Já tem tido bons resultados, correto, né? Com o pouco que já se tem cadastrado, já tem dado bons resultados e pode melhorar muito, né? Ok, delegado Rafael, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estamos conversando com o delegado Rafael Saltier, ele que é mestre em Ciências Criminais do Rio Grande do Sul, ele é delegado em Novo Hamburgo. Delegado Rafael, relacionado sobre essa questão da amostra biológica, né? Como é que a população vê isso? Existe um certo receio relacionado à violação de algum direito, né? Porque mexe com o DNA. Como é que você avalia isso? Em nível mundial, logo que a genética passou a ser utilizada nas ciências forenses, junto com isso nasceram muitas discussões jurídicas e éticas sobre se direitos fundamentais seriam afetados ou não, né? E essa é uma discussão muito importante. E no meu livro eu trato bastante disso. Acho que é o final do meu livro, né? Mas as pessoas nesse momento têm uma certa visão preconceituosa que o banco de perfis genéticos viola direitos e ele é a favor do Estado, ele viola os direitos da defesa. Só que vejam bem, no Rio Grande do Sul, quando foi implementado o banco de dados de perfis genéticos, o primeiro caso serviu para absolver uma pessoa inocente. Nos Estados Unidos existe um projeto chamado Innocence Project. Tem um site na internet, a gente pode verificar, onde existem diversos casos, mais de 145 casos de pessoas que tiveram suas penas revistas e foram libertadas pela revisão através do DNA. Suas penas foram revistas, né? Muitas estavam, inclusive, no corredor da morte, né? O governador do estado de Illinois chegou a suspender a pena de morte naquele estado, né, graças a esses fatos, né? Então, veja bem, a utilização do DNA, é ciência, né? A ciência ela não tem, ela é neutra, não tem Sim. lado, né? Não tem cor. Então, ela vem em prol do auxílio da justiça criminal. Ela vai mostrar realmente o que é o fato. O que é, exatamente.
Doutor, falando um pouquinho sobre o livro, né? O senhor lançou um livro. Que ano mesmo foi? Foi no ano de 2015. 2015, a identificação e a investigação criminal genética, né? Dá palestras também sobre, e aborda toda essa situação. Há quanto tempo você dá palestra sobre o assunto e desperta muito interesse, principalmente de quem é da área, claro, né? Mas desperta muito interesse aí das pessoas sabe, porque a gente percebia muito, né? Isso na questão, o senhor falou dos assais ali, dos filmes, né? Mas já deixou um pouco de ser ficção e está sendo realidade, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho dessas palestras, então. Sim, eu lancei o livro em agosto do ano passado, né? E a partir de então eu tenho ido, principalmente no meio acadêmico, né? Eu já fui em diversas universidades lá no Rio Grande do Sul, e especialmente para os acadêmicos de direito, né? Mas também já proferi palestras em instituições, na Associação dos Juízes e outros lugares, não só no meio acadêmico, né? E tem despertado bastante interesse, né? É um tema, tudo que se refere a questões policiais, a direito penal, já por si só, já desperta o interesse das pessoas. E quando tu envolve toda essa questão da genética forense, coisas que a gente vê na ficção, chama a atenção, né? E é interessante esse apelo porque acaba trazendo ao conhecimento da população que temos o banco, que ele é uma coisa boa, pode auxiliar a justiça criminal, né, pode ajudar a polícia a desvendar crimes, né? Uma coisa que me passou agora, o local do crime, né? Existe ainda um certo problema, vamos dizer assim, em muita gente, antes de chegar aos peritos, chegar a polícia, né, chegar todo o aparato policial, algumas coisas são mudadas. Isso prejudica totalmente, né, a investigação, delegado? Prejudica muito, porque assim, a cena do crime, quando está contaminada, prejudica o trabalho do perito, né? Inclusive, a cena de crime é do perito, né? Ela deve ser, quando o crime... Se há a descoberta do crime, a primeira medida é isolar a cena do crime, né? E até a chegada da perícia, ela deve permanecer intacta, né? O perito faz a perícia, depois que ele faz a perícia, ele libera, né? Aí a investigação começa a trabalhar. Inclusive com a tipagem genética, dá até para saber se realmente o local do crime ele foi modificado ou não. Às vezes tu encontra a amostra biológica de policiais que às vezes sem querer, né? Acabam mexendo, ou às vezes a vítima ainda estava com vida, tentaram reanimar ou socorrer e não deu, né? Pode acontecer também, mas é muito importante isso, porque as digitais podem contaminar, né? E as amostras biológicas, às vezes o DNA se mistura, né? Aí tu tem DNA misturado, e isso pode prejudicar a tipagem genética. O banco de perfil genético existe, vamos dizer assim, alguma possibilidade de um dia o governo, as instituições criarem uma forma mais ampla de divulgação para que toda a população saiba o que significa, a importância disso e melhorar esse cadastro? Sim. É uma política pública, né? E toda política pública deve receber incentivos, né? Então é muito importante, mas eu acredito que quem mais deve ter ciência disso são mesmo os operadores do direito, né? Que devem passar a utilizar mais isso no dia a dia. No dia a dia, que é uma ferramenta que já temos à nossa disposição, claro, e está aí para auxiliar. Ok, eu conversei com o Rafael Saltier, mestre em Ciências Criminais, ele que também é delegado em Novo Hamburgo, região metropolitana, no Rio Grande do Sul. Delegado Rafael, quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, falando sobre esse trabalho, e mais uma vez a Unisul TV, né, está aí à disposição também. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marcos. E assim nós encerramos o programa Cidadania. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.